Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stack. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algo muito interessante para vocês, que é isso aqui, ó. Para quem não sabe, essa é uma revista que a gente utilizava com um antigo brinquedo eletrônico que chamava Pense Bem. Para quem não conhece o Pense Bem, na época ele era como esses notebooks infantis que nós encontramos hoje do Hot Wheels e algumas versões da Barbie para menina, enfim. Esses brinquedos eletrônicos educativos que hoje vêm na forma de notebook. O Pense Bem, ele era esta máquina aqui, ó. Embora o que eu tinha não era essa versão, eu tinha o Pense Bem Multi. Todos eles da Tectoy, então eles eram trazidos aqui pela Tectoy, uma empresa brasileira voltada a jogos eletrônicos. A Tectoy, que era a querida da nossa infância, afinal nós lembramos dela como uma empresa que trouxe para o Brasil o Mega Drive e o Master System. Ou seja, ela tinha uma forte parceria com a Sega. Exatamente por isso saiu essa edição aqui de uma revista para você usar com o Pense Bem, que foi uma das parcerias da Tectoy com a Sega. Então, se nós analisarmos aqui a capa, nós vamos ver que tem aqui o Sonic e o Knuckles, que foi na época que lançaram então o jogo Sonic Knuckles, que seria o Sonic 3, né? E aqui é uma revista de atividades. Como a gente pode perceber, ela tá toda amarelada aqui, ela é antiga, porque ela era minha de quando eu era pequeno e eu achei ela esses dias aqui e achei interessante trazer para vocês verem essa curiosidade. Então, se a gente analisar aqui, a revista é de 95. Então, eu sou de 89, eu tinha na época então 6 anos de idade. Se você analisar então, como ela é de 95, da época dos jogos do Sonic do Mega Drive e Master System, ela usa a arte conceitual daquele Sonic antigo, né? O Sonic mais gordinho, não aquele Sonic de hoje, né? Então ela usa mais o estilo desse Sonic aqui, não aquele Sonic mais atual. E o que era essa revista? Então, pra gente entender como que ela funciona, a gente tem que entender como que funciona o Pense Bem. Como eu disse pra vocês, o que eu tinha aqui em casa não era essa versão, era uma mais atual, que era a versão multi. Eu vou deixar uma imagem dele aqui para vocês verem como que era. E se eu achar ainda ele aqui em casa um dia, eu faço um vídeo para vocês verem como que é. Lógico, provavelmente não vai estar funcionando. Eu já fiquei bem feliz esses dias de ver que o meu Game Boy Advance ainda funciona. Então a gente pode ver aqui, tá com a fita do Mario Kart Super Circuit. Então ele funciona perfeitamente ainda, achei bem inusitado ele ainda funcionar. Embora eu estranhei, na época a gente não percebia isso, mas quem está acostumado a jogar em smartphone, celular, hoje estranha que tem uma falta de uma luz de fundo aqui na tela do Game Boy Advance, de que vai ficar bem escuro mesmo para jogar, mas enfim, foi uma diversão de grande época, ainda funciona, diferentemente do Game Boy Pocket, o Game Boy clássico, que esse não funciona mesmo, vocês podem ver que até a tela já tá meio zoadinha, e o Game Boy Color, que aparentemente também não tá funcionando mais. Mas enfim, eles ficam aqui para enfeitar o cenário e como lembranças, né, de uma boa época. Então, voltando aqui, o Pense Bem, ele tinha vários joguinhos pré-configurados na memória, e então tinha soma, matemática, sempre joguinhos educativos, do alfabeto, né, e vocês podem ver que aqui tinha alguns botões coloridos. Na versão que eu tinha também tinha alguns botões coloridos. E para que serviam esses botões?
para essas revistas, que elas eram vendidas em magazines, né, lojas de departamento e lojas de brinquedo. Essas revistas elas continham atividades, perguntas, e cada resposta tinha uma letra. E essas atividades elas já estavam pré-carregadas no brinquedo. Então, quando você comprava essas revistas, você tinha que falar qual que era a edição, então você tinha que digitar um número da edição para ele puxar do arquivo interno. E então ele ia aparecendo o número das perguntas e você tinha que digitar a letra e ele falava se você acertou ou se você errou. Então, esse aqui é um artigo bem interessante de trazer para vocês, porque ele é bem clássico, né? É uma edição de colecionador, uma coisa bem antiga, que hoje a gente já não encontra tanto por aí. Então, se nós analisarmos aqui os dados técnicos, nós vamos ver que é de 95 a edição, ela foi trazida pela Sega, que foi uma parceria então com a Tectoy, como sempre aconteceu. E aqui tem o fundador, Vitor Civita, nasceu em 1907 e morreu em 1990, ou seja, fazendo um cálculo, ele morreu aos 83 anos. E para quem não sabe, o Vitor Civita é o fundador da Editora Abril. Ele fundou a Editora Abril em 1950. Então aqui temos várias informações, como o título original que a revista tinha, a organização, né, impressão e acabamento, a gráfica Círculo, ela foi responsável por fazer a impressão, né? Aqui o Brasil, artigo de lei, regulamentação, e a gente pode perceber que ela foi trazida pela Nova Cultural Editora. Eu não sei o preço, eu não consegui achar, provavelmente estava em algum plastiquinho que foi retirado, mas já era reais na época, o real é de 94, se essa edição é de 95, então foi uma das primeiras coisas em reais, né? Então aqui tinha um PCB explicando, né, a série de livros de atividades, como que funcionava, como que você interage com o equipamento eletrônico, o que que você tinha que digitar nele, como que você brincava e como que você fazia a verificação se estava certo e errado, né? Enfim. Então primeiro você tinha que digitar esse código 081 e apertar Enter. Esse era o código que falava para o seu jogo que essa revista era referente a essas questões aqui, com esses acertos, né? Então, digitando 081, ele buscava na memória o banco de questões e ele já sabia, se você aparecer no número 1, ele já sabia de qual questão está falando. Então, por exemplo, a questão perguntava, o Knuckles é um animal bem estranho, ele é uma equidna. A gente sabe que ele não é uma galinha, uma borboleta, nem uma girafa. Mesmo que uma criança da época não soubesse o que é uma equidna, inclusive eu duvido que alguém soubesse, se você olhar o Knuckles, você já sabe que isso daqui não é uma galinha, nem uma borboleta, nem uma girafa, né? Espero que as crianças soubessem isso, né? Então, você apertando no jogo a cor verde, ele já daria a sua resposta como correta. Então era bem interessante. Então eu vou folhear aqui um pouquinho para vocês poderem ver várias questões do reino animal, falando sobre diferentes espécies, diferentes tipos, e tudo bem ilustrado, bem bonito, com as artes conceituais antigas do Sonic. Tinha aqui uma parte falando sobre os dinossauros, então aqui, programa 1, aqui para você competir com seus amigos, então, né? Programa 1, você colocava seu nome e a sua pontuação. Essa pontuação era dada pelo jogo, então ao fim de cada 30 questões, se eu não me engano, você tinha uma rodada. Então aqui, 30 questões, né? Nome programa, então programa 1. Depois você tinha que digitar novamente o código 082. E esse código era para um novo programa, então cada código para um, né? Primeira rodada 081. Segunda rodada 082. E aí tinham questões de diferentes tipos, de animais, de geografia, sobre o mundo, né? O que são ilhas. Então era uma coisa muito legal mesmo, porque testava vários tipos de conhecimento, não só de animais, não só a matemática, mas em tudo, né? Falando sobre a série também, sobre diversas coisas. E as artes eram muito bem feitas. Olha, por exemplo, que bem feita, que bonita essa página aqui, que falava sobre os planetas, né? Então aqui, qual que era o planeta rodeado por anéis, o menor planeta do sistema solar. Então, era muito interessante, muito educativo. Isso sim é uma forma da criança aprender brincando. Aqui tinha os recordes da Terra, então tinha uma palavra cruzada que você tinha que completar. Então aqui o maior rio em volume de águas, o maior deserto do mundo. E aqui você tinha que
as perguntas e as possíveis respostas. Daí você completava a palavra cruzada. Era uma dica para saber se você estava acertando ou não. E aqui também sobre mitologia, né? Mitologia grega tinha um nome especial para os gigantes. Qual era? Então eram os titãs. Então, conforme você ia respondendo, ao fim de cada 30 perguntas, essa é a segunda parte, então 60, você tinha aqui o seu nome e a sua pontuação para você poder competir com os amigos. E aí, novamente, programa 3, para entrar no programa, então aqui tinha a instrução, você digitava o código e apertava Enter, e daí voltavam as questões sobre animais, geografia, matemática, esportes. Isso que era legal, porque ele era extremamente variado. O conteúdo era extremamente sortido e diversificado, além das artes serem extremamente bonitas mesmo. Então, ó, tudo bem detalhado, os movimentos dos esportes. E aqui eles falavam, né? Aqui ortografia. Então, o nome certo de cada grupo, aqui sobre os coletivos, né, de animais. Então, constelação, alcateia. E aí você ia completando e respondendo. E ao fim de cada 30 perguntas, novamente, aqui o Robotnik voando para você colocar sua pontuação para competir com o amigo. Eu lembro que essa era uma das artes que eu mais gostava, porque remetia muito ao jogo. Inclusive, era o mesmo estilo de traçado daquelas HQs antigas do Sonic, que eu falei para vocês anteriormente em um dos vídeos aqui do canal, né? Então aqui, também sobre português. Fenômenos naturais. Várias categorias aqui. Construções, né? Palácio Imperial de Pequim, o maior palácio do mundo. Então você tinha que fazer, né? Ligar os lugares de acordo com as construções que tinha aqui. Por exemplo, Estátua do Buda em Tóquio, uma escultura monumental. Então você tinha que achar qual que era o país e fazer a conexão do país com o local. Então aqui você apertaria, por exemplo, E, Japão. 107 você deveria apertar B, Rio de Janeiro. Então, né, Rio de Janeiro e assim por diante. E aqui, né, o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. O metrô mais movimentado do mundo. Então, realmente eram curiosidades sobre matéria, sobre os continentes do saber, diversos conteúdos e curiosidades acerca dos países também. Como, por exemplo, em qual país foi inaugurada a primeira fábrica de motocicleta, entre outras questões. Também algumas atividades, como o labirinto, né, para você ligar. Então, era extremamente divertido, viciante, educativo e diversificado. Recorde de bilheteria, então até sobre cinema falava. E é legal uma criança, por exemplo, conhecer quem foi Jack Nicholson. E aí tem a pergunta, né, que o Jack Nicholson ganhou 60 milhões de dólares para representar o Coringa em qual filme? E aí mesmo que a criança não conheça o Jack Nicholson, provavelmente ela conhece o personagem Coringa e sabe que é do Dick Tracy. Não, brincadeira, que é do Batman. Personagem mais interpretado dos filmes de horror, maior complexo de estúdios de cinema. Então, as questões eram mesmo realmente de diversos estilos. Aqui sobre ciência e tecnologia. Então, sobre a IBM, Fukushima, o hidrogênio, o ferro. E aí, né, o elemento mais comum no universo, o elemento mais comum na Terra, a maior empresa de computação, o gás mais denso, a maior usina de energia. Então, aqui nós temos diversas questões, respostas para você responder essas perguntas. E o legal é que, embora não sejam perguntas difíceis, também não eram aquelas perguntas estilo Dora Aventureira, Peppa Pig, aquelas perguntas extremamente ridículas de tão fáceis para criança, do estilo Dora Aventureira. Se a Dora estivesse aqui, ela ia perguntar, né? Cadê a esmeralda? Você está vendo alguma esmeralda? Então, não. Eram perguntas realmente interessantes e instrutivas. E como eu disse, ele testa diferentes áreas do conhecimento. Isso que era importante nesse tipo de material. Além dos conhecimentos da escola, das matérias, também tinha algumas questões de lógica e percepção. Como, por exemplo, essa aqui em que você deve completar o quebra-cabeça. Então, uma questão de percepção, atenção e foco para você saber qual peça encaixa em qual fragmento. Muito legal. Aqui algum outro quebra-cabeça. E a pontuação, então eram 5 programas, 150 questões. 150 questões a gente percebe que leva um tempo, não é tão rápido de ser respondido. E no fim ainda tinha uma revisão. Uma revisão que eles escolhem 6 questões de cada um dos programas de forma aleatória. E aqui é mais uma chance de você testar o conhecimento, ver se você aprendeu o que errou e ratificar o que você acertou. Então tem aqui 6 programas, muito legal. E aqui
ele divulga aqui, entregando a idade do brinquedo, né? Tem aqui outras edições, como por exemplo a da TV Colosso e a do Street Fighter 2. Então a gente percebe que eram personagens bem famosos e conhecidos para a época, bem interessante. E aqui fala que você podia encontrar os livros da série em lojas de brinquedo e nos grandes magazines. Aqui tem as informações para você entrar em contato com a Tectoy. Muito interessante. E aqui o final tinha o código de barras, né? E a revista. Mantém na mesma, uma cor mais sóbria e a mesma identidade visual dos outros, né? Sempre com um detalhe, a informação da faixa etária, né, atividades programadas, o fundo cinza, a faixa amarela, né, falando que era uma edição especial, como essa revista aqui. Então eu achei interessante trazer esse tipo de material para vocês, primeiro por ele ser histórico, principalmente para quem é de colecionador. Vocês provavelmente viram esse livro aqui no cantinho aqui do meu cenário, que eu deixei no último programa, e para quem quiser saber o que é isso, tá aqui, explicado, mostradas as artes, né. Aproveitar para mostrar mais uma coisinha que eu achei também, que é isso aqui, que é um brinquedinho da Liberdade bem antigo do Pokémon, em que é mais ou menos aquela brincadeira do quem é esse Pokémon. Então você aperta aqui, ele começa a girar, e se você puxar a alavanquinha ele trava, né? Então aqui ele gira e aqui ele trava. E daí você parava na sombra de 2 Pokémons e você tinha que adivinhar quem era, e se você virar tá... É que aqui o visor tá bem embaçado, mas a gente consegue ver que tinha a resposta aqui, né? Então, vários... Opa, caiu no mesmo. Vários tipos de Pokémon, até a 2ª geração, até os Pokémons de Johto, você podia encontrar aqui nesse brinquedinho. E ele era japonês, né? Ele era lá do Japão. Bem legal também, eu vou deixar aqui para enfeitar mais ainda o nosso cenário. E quem quiser saber o que é, tá explicado, tá aqui justificado. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, desse programa, dessas curiosidades. E até a próxima.